As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 6. Barcos de aço, corações de ferro. Primeiro ato. Bons tempos. Depois do início de uma atividade energética, a campanha do Atlântico agora se acalmava. O plano de Dönitz era ter o máximo de submarinos para o primeiro mês de guerra, com quase todos os U-Boats disponíveis para a patrulha em setembro. Este nível de operação não pôde ser sustentado porque os navios precisavam retornar para um porto a fim de serem abastecidos de combustível, suprimentos e serem preparados. A ocupação alemã na Noruega em abril de 1940, seguida pela rápida conquista dos Países Baixos e da França em maio e junho, transformou a cena da guerra. As bases francesas em Brest, Lorient, La Pallice e La Rochelle, quase 725 quilômetros mais perto do Atlântico do que as bases alemãs no Mar do Norte. Os U-Boats não precisavam mais navegar até as Ilhas Britânicas para alcançarem áreas mais favoráveis. E isso os possibilitava de atacarem os comboios a leste e passarem mais tempo patrulhando. As primeiras operações dos U-Boats nas bases francesas foram muito bem sucedidas. Esta foi a era da grande corrida dos U-Boats. A tripulação dos U-Boats se tornaram heróis quando voltaram para a Alemanha, e os alemães se referem à época como os bons tempos, uma cidade feliz. De julho até outubro de 1940, mais de 120 navios aliados foram afundados. O grande desafio para os U-Boats era encontrar os comboios na vastidão do oceano. Os alemães tinham uma tarefa árdua para uma área muito grande para a aeronave Focke-Wulf 200 Condor, baseada em Bordeaux e Stavanger, que eram usadas mais para reconhecimento. Porém, a fonte primária para avistar os comboios eram os próprios U-Boats. Em vez de atacar os comboios aliados isoladamente, os U-Boats começaram a trabalhar por grupos coordenados pelo rádio. Quando um submarino avistava um comboio, isso era relatado ao quartel-general dos U-Boats. Então seguia o comboio e esperava por outros submarinos para se reunirem e atacarem. Os ataques geralmente aconteciam à noite. Então, em vez de enfrentar um único submarino, os comboios tinham de lutar com um grupo de meia dúzia de U-Boats que atacavam em uma única noite. Os comandantes mais audazes, como Otto Kretschmer, não só penetravam na proteção da escolta dos comboios, como também atacavam por dentro das colunas dos navios mercantes do comboio. Os navios escolta eram poucos e ofereciam falhas de resistência. Não conseguiam resposta contra os múltiplos submarinos que atacavam a superfície à noite. Seus sonares e aparelhos detectores do ASDIC só funcionavam bem contra alvos subaquáticos. As táticas do Wolfpack só foram usadas com sucesso pelos alemães de setembro até outubro de 1940, com um efeito devastador em uma série de batalhas com os comboios. Em 21 de setembro, o comboio HX-72, composto de 42 navios mercantes, foi atacado por um grupo de 4 U-Boats. 11 navios afundaram e outros 2 ficaram danificados em 2 noites. Em outubro, o SC-7, com uma escolta fraca de 2 barcos à vela e 2 navios corvette, foi atacada e perdeu 59% de seus navios. A batalha dos HX-79 dos dias seguintes foi a pior para as escoltas do que aquela do SC-7. A perda de 1/4 dos comboios, além de uma escolta forte de 2 destroyers, 4 corvetes, 3 barcos treineiras e 1 navio caça-minas, mostrou como a tecnologia britânica anti-submarinos era inadequada. Finalmente, em 1º de dezembro, 7 U-Boats alemães e 3 submarinos italianos apanharam o comboio HX-90, afundaram 10 navios e danificaram outros 3. O sucesso do grupo de táticas contra os comboios encorajou o almirante Dönitz a adotar o Wolfpack como tática primária. Agora não era só os U-Boats que ameaçavam os comboios. Com algumas experiências anteriores de terra ajudando a guerra no mar durante uma campanha de origem, a Luftwaffe contribuiu com um pequeno número de aviões para a Batalha do Atlântico de 1940 em diante.
Esses foram os primeiros reconhecimentos com aviões em uma grande área. Primeiro com a Focke-Wulf 200 e mais tarde com os aviões da Patrulha Marítima Junkers 290. Primeiramente, o avião Focke-Wulf teve muito sucesso, atingindo mais de 365 mil toneladas de embarcações no início de 41. As batalhas desastrosas com comboios de outubro de 1940 forçou a mudança das táticas britânicas. A coisa mais importante nessa época foi a introdução de um grupo de escolta permanente para melhorar a coordenação e utilidade de navios e tripulação em batalha. Os aliados foram ajudados por um aumento gradual no número de navios escolta. Em um nível tático, radares novos de curta distância foram instalados para detectar os U-boats em superfície, e esses radares serviam tanto para os navios pequenos quanto os aviões que começaram a ser construídos durante os anos de 1941. Segundo ato. Enigma. O impacto desses danos começaram a ser sentidos nas batalhas dos comboios na primavera de 1941. No início de março, Gunther Prien, no U-47, falhou em retornar à patrulha. 2 semanas depois, na batalha do comboio HX-112, o terceiro grupo de escolta, formado recentemente por 5 destroyers e 2 navios corvette, atrasaram o grupo de U-boats. O U-100 foi detectado por um radar primitivo do destroyer Van Nock. Abatido, afundou. Subsequentemente, o U-99 também foi pego e afundou, com sua tripulação capturada. Dönitz perdeu suas 3 peças principais, Kretschmer, Prien e Schepke. Dönitz então foi com seu Wolfpack para o leste, para alcançar os comboios antes que a escolta anti-submarino se juntasse a eles. Esta nova estratégia foi recompensada no início de abril, quando o grupo encontrou o comboio SC-26 antes que a escolta anti-submarino se juntasse a ele. Outros 10 navios foram afundados, no entanto, outro U-boat foi perdido. O fator principal do sucesso britânico durante o segundo semestre de 1941 e por todo o resto da campanha foi a anulação da máquina de criptografia naval Enigma. As táticas do Wolfpack confiavam nas comunicações pelo rádio, baseadas na suposição de que a criptografia do Enigma não poderia ser decifrada e que o sinal de mensagens curtas não poderia ser localizado com tanta precisão que colocaria em perigo os U-boats. Ambas presunções estavam erradas. Em 9 de maio, um destroyer britânico HMS Bulldog capturou o U-110 e recuperou uma máquina Enigma completa e intacta. Combinada com outras já capturadas, isso foi uma ruptura vital nas linhas inimigas para os aliados quanto ao esforço para decifrar o código. Isso deu aos britânicos habilidade para ler os sinais navais alemães durante o resto da campanha. Por todo o verão e outono de 1941, uma combinação de leituras de mensagens pelo Enigma e por encontrar as direções de rádios, os britânicos conseguiam apontar as posições das linhas de patrulhas de U-boats e assim as rotas dos comboios eram refeitas para evitá-los. Mas, em compensação, houve um número crescente de U-boats que entraram em serviço. O submarino alemão de classe 7C começou a invadir o Atlântico em grande número em 1941. Consequentemente, 585 deles foram entregues. Embora os aliados tenham conseguido defender os comboios durante o verão e outono de 1941, o número de U-boats afundados não foi suficiente. Em outubro de 1941, Hitler ordenou a Dönitz mover muitos U-boats para o Mediterrâneo para apoiar as operações naquele teatro. As concentrações perto de Gibraltar resultaram numa série de batalhas perto dos comboios de Gibraltar e Serra Leoa. Em dezembro de 1941, o comboio HG-76 navegou escoltado pelo 36º Grupo de Escolta, composto de 2 navios à vela e 6 navios corvette sob o comando do capitão Frederick John Walker, e reforçado pelos primeiros novos porta-aviões HMS Audacity e 3 destroyers de Gibraltar. O comboio foi interceptado imediatamente por um grupo de U-boats que estavam esperando, causando uma batalha brutal. Walker era um inovador tático. Sua tripulação era altamente treinada e a presença dos porta-aviões fazia com que os U-boats fossem vistos frequentemente e eram forçados a submergir antes de se aproximarem do comboio. Nos próximos 5 dias, 5 U-boats afundaram, apesar da perda do Audacity depois de 2 dias.
Os britânicos perderam o Audacity, um destroyer e 2 navios mercantes. A batalha foi a primeira vitória do comboio dos aliados nesta campanha. Pelo esforço obstinado, os aliados lentamente ganharam vantagem até o final de 1941. Embora os couraçados falhassem em afundar um grande número de U-boats, a maioria dos comboios escapou dos ataques. As perdas foram altas, mas remediáveis. Terceiro ato. Operação Pockenslog. Em 1941, os Estados Unidos tomavam parte da guerra, apesar de sua neutralidade nominal. Em abril de 1941, o presidente Roosevelt estendeu a zona de segurança pan-americana mais para leste, quase tão longe quanto a Islândia. As forças britânicas haviam ocupado a Islândia quando a Dinamarca caiu sob domínio alemão em 1941. Os Estados Unidos foram persuadidos a enviar forças para libertar as tropas britânicas na ilha. Os couraçados americanos começaram a escoltar os comboios aliados no Atlântico Ocidental até a Islândia e travou inúmeras lutas contra os U-boats. O ataque a Pearl Harbor e a declaração de guerra para a Alemanha contra os Estados Unidos tiveram um efeito imediato na campanha. Dönitz logo planejou atacar as embarcações na costa leste americana. Mas ele só tinha 12 submarinos de classe tipo 9 que eram capazes de fazer uma longa viagem até a costa leste americana. A metade desses foi removida por ordem de Hitler para contra-atacar as forças britânicas no Mediterrâneo. Um dos que sobraram precisava de reparos, sobrando só 5 submarinos contra os Estados Unidos na operação chamada Pockenslog, ou Rufar dos Tambores. Os Estados Unidos, por não experimentarem a guerra naval em sua costa, não aderiram ao blackout litorâneo. Os U-boats simplesmente ficavam na costa do litoral leste e atingiam os navios vendo suas silhuetas contra as luzes da cidade. Pior, o comandante da frota dos Estados Unidos, o comandante Ernest King, não gostava dos britânicos e inicialmente rejeitou os alertas da Marinha Real de um blackout costeiro ou do sistema de comboios. Os navios mercantes que navegavam pelas águas dos Estados Unidos ficavam expostos e sofriam muito. Os primeiros U-boats começaram a atirar em 13 de janeiro de 1942, e da época em que deixaram a França em 6 de fevereiro, eles afundaram 156.939 toneladas de embarcações sem nenhuma perda. Depois de 6 meses, as estatísticas eram alarmantes. A primeira série dos tipo 9 foram substituídos pelos tipo 7. E os tipo 9 eram reabastecidos em mar pelos petroleiros Milk Coals tipo 14. Entre os dois tipos, 397 navios, no total de 2 milhões de toneladas, foram afundados. Em maio, King instituiu um sistema de comboio. Isso causou rapidamente a perda de 7 U-boats. Mas os Estados Unidos não tinham navios suficientes para cobrir todas as lacunas. Os U-boats continuavam a operar livremente no Caribe e no Golfo do México, chegando muito perto de muitos portos americanos em julho, quando as escoltas britânicas começaram a chegar. A instituição de um sistema de comboio interligado na costa americana e no Mar do Caribe em meados de 1942 resultou na imediata queda dos ataques nessas áreas. A atenção se voltou para os comboios do Atlântico. Para os aliados, a situação era séria, mas não era tão crítica como no início de 1942. O sucesso inicial da Operação Rufar dos Tambores teve outro efeito inesperado. Ela foi tão bem sucedida que a política de guerra econômica de Dönitz foi vista até por Hitler como o único uso eficaz para o U-boat. E ele recebeu o comando completo para usá-los como fosse conveniente. Enquanto isso, Raeder, comandante de Dönitz, foi demitido por causa da desastrosa Batalha do Mar de Barents, onde 2 cruzadores alemães foram abatidos por meia dúzia de destroyers da Marinha Real. Dönitz foi então promovido a grande almirante da frota, e todas as prioridades se voltaram para os U-boats.